Que a nossa vida seja sempre uma oferta de louvor, seja sempre um culto racional, seja sempre uma adoração ao Senhor. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 4 até o verso 11. Depois, especialmente, nós vamos expor mais enfaticamente os versos 8 a 10. Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 4 ao verso 11. Vou ler a perícope, peço que os irmãos possam acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Até aqui. Vamos orar a Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, que apesar de nós Ele possa nos ensinar na sua palavra, nos iluminar o coração, para que possamos alcançar a profundidade da verdade que a palavra de Deus nos traz. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Colocamos nosso coração diante do Senhor, nossa mente diante do Senhor, para que tudo em nós seja renovado conforme a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque somos impuros e vivemos em meio a um povo de impuros lábios, e nós estamos aqui, reunidos para Te adorar. Se não fosse pela Tua graça, Senhor, nós estaríamos perdidos como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor nos ajuntou. O Senhor nos iluminou o coração a ponto de reconhecermos a nossa necessidade do Senhor. A condição do nosso coração. A pecaminosidade dos nossos desejos e das nossas intenções. E precisamos do Senhor. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. E não há nada em nós que possa nos fazer mais amáveis, mas tão somente o Teu próprio amor, que nos amou antes de termos forma ou vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar nos nossos corações. Que o nosso meditar, o nosso refletir sobre ela seja em conformidade com aquilo que o Teu Santo Espírito tem a nos ensinar, para que possamos, de fato, aproveitá-la. De outro modo, Senhor, de nada nos serviria. Tem misericórdia de mim, Pai, que não venha comprometer a pureza da Tua palavra, mas que, apesar de mim, ela me alcance a Tua igreja, a nos formar, a nos dar a forma de Cristo, a revelar Cristo em nós, em nossas vidas. Assim, Deus, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto pensamos na eternidade? Hoje é domingo, o dia que o Senhor separou para a sua adoração. Dia para que possamos refletir e ao mesmo tempo desfrutar de parte daquilo que haveremos de viver por toda a eternidade nos céus. O mundo caído não considera a eternidade. Temem a morte, temem a dúvida por causa da sua incredulidade. Muitas vezes são levados ao desespero em meio a circunstâncias adversas, pelas quais todos nós estamos sujeitos, quer crentes, quer ímpios.
mas o modo de reagirmos, lidarmos com as circunstâncias, o modo de compreendermos o mundo à nossa volta, a maneira como enxergamos tudo o que acontece à nossa volta e a nossa maneira de viver diz respeito ao quanto que Cristo fez sentido em nossos corações. A cosmovisão cristã, a maneira de entender, de enxergar, a lente com a qual nós lemos a nossa vida e as nossas prioridades, ela contrasta, ela é diferente do modo de viver dessa geração, do modo de pensar dessa geração, do querer dessa geração. Embora muitas vezes nós sejamos contaminados por todas essas coisas, a verdade central do Evangelho nos leva a um pensar diferente, a um viver diferente, a um querer diferente, porque se a vida é a vida de Cristo, o nosso prazer, o nosso deleite e o nosso desejo também é o prazer, o deleite e o desejo de Cristo. A moderação e a sobriedade de uma vida com Deus evidenciam o quanto que o nosso coração tem sido moldado, o quanto que a santidade tem sido progressiva em nossas vidas, revelando em nós Cristo, revelando em nós as características daquele que nos comprou com sangue. Como uma luz que é refletida através da maneira como nós pensamos, da maneira como nós agimos, através dos nossos valores e de quais são as nossas prioridades, como nós nos relacionamos, como nós nos tratamos, qual a importância que nós temos e damos uns aos outros. As marcas da igreja, fé, esperança e amor, são características de uma mente renovada. Paulo havia ensinado isso, sobretudo, nos primeiros capítulos mais pastorais, mais relacionais com aquela igreja, quando ele escreve falando e saudando alegremente sobre as notícias que ele havia recebido da igreja de Tessalônica, nos capítulos 1º, 2º e 3º. A certeza de que os olhos de Deus estão sobre nós são evidenciados quando nós refletimos essas marcas da igreja. Uma fé viva, uma fé operosa, um amor esforçoso, nos esforçando, investindo energia para amarmos, para estarmos presentes, para sermos suportes uns dos outros. Uma certeza, uma esperança de uma salvação certa, comprada com o sangue de Cristo. Ou seja, porque nada, então, em razão disso, nada pode nos separar desse amor. Nós temos uma certeza desta vida eterna com Deus. Nós não andamos ansiosos ou preocupados. Nós não nos deixamos submerger sobre essas coisas. Nós não nos deixamos afundar em meio à ansiedade ou impaciência, porque a nossa alegria vem de algo que é muito superior às nossas capacidades de ganhar ou perder. A nossa alegria está na certeza da salvação que é garantida por Deus e nos é dada. Por isso, é nessas coisas que nós precisamos investir energia, tempo, recursos, nosso compromisso para com Deus, no compromisso uns para com os outros, evidenciando o caráter de uma igreja madura, que viveu a transformação de um evangelho genuíno. Este é o fundamento da nossa sobriedade que Paulo passa a tratar aqui. Uma vida sóbria, uma vida simples. Nós não somos deste mundo, nós fomos separados para a salvação. Nós fomos colocados de lado, nós fomos tirados no meio de uma geração perdida, de uma era pervertida, e fomos feitos uma nova geração, uma nova raça eleita, separada por Deus, para vivermos as verdades centrais do Evangelho, sim, enquanto estivermos aqui, mas mais do que isso, para vivermos a eternidade na presença do Deus que nos salvou e que nos amou quando nós ainda nem havíamos nascido. Deus nos pôs de lado, nos escolheu, nos consagrou como povo, como igreja, através de Cristo, para a comunhão com Cristo. A igreja é comumente chamada nas Escrituras de eleita, porque a salvação de Deus é de Deus e não do homem. É uma iniciativa de Deus para conosco. É amor de Deus para conosco. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa é a alegria da igreja. E esse é o consolo e conforto da igreja. Porque se a nossa salvação estivesse nas nossas mãos,
Certamente. Todos nós estaremos perdidos, como estávamos, ainda andando segundo o curso desse mundo. A igreja, então, manifesta essas características vivas de um evangelho vivo que transformou o seu coração. A nossa vontade para com Deus é o resultado da fé que nos conduz ao arrependimento e que transforma a nossa maneira de pensar, que transforma a nossa natureza caída. Paulo afirma com alegria que essas marcas, essas características estavam presentes naquela igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, peço que possa voltar um pouco o texto, dos verso 6 ao verso 10, diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Há verdades fundamentais aqui acerca da nossa salvação. Ela nos torna modelos, ela nos torna cristãos, ela nos torna como Cristo. A evidência de uma igreja que se conduz em conformidade com a palavra de Deus é refletir as características de Cristo. Tende em vós, escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo, servindo, obedecendo a Deus, de modo que Deus o exaltou. Nós não temos o que nos esvaziar como Cristo se esvaziou, mas nós temos muito o que obedecer. Nós temos muito no que sermos conformados. Paulo vai falar que aquela igreja se tornava modelo para os crentes. Só isso já nos leva a uma reflexão do quanto que nós temos sido ou não temos sido modelo para os crentes. Modelo para nossos filhos, modelo para jovens da igreja, para adolescentes da igreja, para crianças da igreja. Será que esses jovens, adolescentes, essas crianças que aqui estão hoje, podem olhar para nós e dizer: puxa, eu queria ser crente como fulano, como Beltrano. Eu queria conduzir a minha família como aquele casal conduz. Eu queria viver a verdade do evangelho como essa igreja vive. A igreja em Tessalônica era modelo para os crentes. Eles receberam o evangelho não num momento harmonioso, não num momento onde tudo ia bem, mas Paulo deixa claro que eles receberam o evangelho em meio a muita tribulação. Havia muita perseguição. Por isso, inclusive, a preocupação de Paulo, de mal tendo saído de Tessalônica, já enviar Timóteo de volta para saber como aquela igreja estava passando. E então ele recebe essas notícias de que aquela igreja tem prosperado, tem progredido em santidade e em conformidade com Cristo. Porque eles deixaram os ídolos e foram convertidos a Deus. Eles deixaram as coisas em seu coração que competiam com a verdade do Deus vivo. Eles deixaram os desejos que muitas vezes os levava a pecar contra Deus, mas para obter aquilo que se deseja. Essa é talvez características superficiais de uma idolatria. Quando nós nos sujeitamos a pecar para alcançar algo que desejamos. Idolatria. Ídolos competindo com Deus em nossos corações, os quais nós precisamos deixar prontamente, para não vivermos como se servindo a dois senhores, para não vivermos como se servindo aos nossos desejos e domingo frequentando a igreja. Aquela igreja era uma igreja genuína, porque mostrava o caráter de Cristo
em suas atitudes e em suas decisões. Foi em sua segunda viagem missionária que Paulo então passa a Macedônia, então tendo passado também, consequentemente, por Tessalônica, saído de Filipenses, Tessalônica, Bereia, chegando até Atenas, na Grécia, depois em Corinto. Em Atenas ele manda Timóteo de volta para saber como estão os tessalonicenses. Depois em Corinto ele recebe Timóteo com as notícias de lá, e então ele escreve a carta aos tessalonicenses, falando sobre o quanto que ele estava alegre de entender, de saber como aquela igreja estava passando. Primeiros 3 capítulos, uma carta extremamente relacional, Paulo se alegrando, mostrando a sua saudade de estar com aqueles tessalonicenses. Depois, no capítulo 4, há ali uma exortação sobre como lidar com a impureza, o cuidado que ainda assim, apesar de toda a notícia boa que se ouvia, aquela igreja precisava estar alerta sobre as impurezas sexuais, sobre os perigos da pornografia, sobre os perigos da luxúria. Depois Paulo vai ainda ensiná-los para não deixá-los ignorantes sobre a morte, ainda mais naquele contexto de perseguição e perseguição de morte, perseguição dura. Paulo vai dizer, olha, entendam que a nossa vida não se resume a essa vida. E agora no capítulo 5, ele fecha a carta, ele começa o fim da carta ali no capítulo 4, mas em especial no capítulo 5, evidenciando que evangelho, que doutrinas da graça aquela igreja havia recebido, e que eles haviam sido separados por Deus, santificados por Deus, postos de lado por Deus, para algo que era muito maior do que eles mesmos, que para a salvação, para a vida eterna com Deus. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, nesta carta, ele procura então confirmar os novos crentes em sua fé. E por isso era tão importante que eles compreendessem o quanto Cristo, o que foi a obra de Cristo, o que foi o sacrifício, o que foi a redenção, que todas as escrituras do Antigo Testamento até a vinda de Cristo apontavam para a consumação, a manifestação do plano redentivo de Deus. Eles foram, então, escolhidos por Deus desde a eternidade. E sua salvação seria mantida, preservada, garantida por toda a eternidade. Essa é a condição da igreja em Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos por Deus quando não havia nenhum mérito em nós. Quando não havíamos feito mal ou bem. Deus nos escolheu antes de existirmos na eternidade. E nos escolheu, assegurando a nossa vida por toda a eternidade futura. No verso 8º, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, bota a Bíblia comigo. Paulo vai tratar de questões acerca da nossa conduta, da maneira de viver, da maneira como nós refletimos o Evangelho. Ele vai dizer, nós, porém, que somos do dia. Ele havia feito contrastes nos versos anteriores sobre dia e noite, sobre trevas e luz. E esse capítulo 5 em especial, ele é cheio desses contrastes. Paulo vai dizer, nós que somos do dia, ou seja, não somos da noite, não vivemos nas trevas. Sejamos sóbrios. Não sejamos embriagados como aqueles que vivem nas trevas. No capítulo 7, ou no verso 7, ele havia tratado, é a noite que dormem, é a noite que se embriagam. Nós somos do dia, nós andamos sóbrios, não como embriagados, não como sem domínio próprio. Nós que andamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, tomando como capacete a esperança da salvação. Versos 6 e 7, ele havia dito assim, pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, ou seja, sejamos do dia, estejamos alerta. E agora ele fala sobre revestir-nos da couraça da fé e do amor e tomar o capacete, e tomar como capacete a esperança da salvação. Essa expressão, ou essas expressões sobre revestir e vestir e estar pronto, estar armado, Paulo vai utilizar isso ainda em muitas de suas outras cartas. Em Colossenses capítulo 3, verso 10, ele diz, e se revestiram, do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador.
Em Efésios, capítulo 6, verso 14, ele diz: assim mantenham-se firmes, cingindo-se, ou seja, revestindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Paulo entende que a nossa vida cristã nesta terra, enquanto estivermos aqui na terra, exige de nós estarmos alertas, estarmos prontos, estarmos preparados, como quem se prepara para uma guerra. Nós, porém, em contraste com os demais, nós que fomos separados por Deus, nós que aqui estamos reunidos enquanto igreja, nós sejamos sóbrios. A sobriedade deve ser um hábito para o crente. Uma vez que nós pertencemos à luz, ao dia, como ele aqui coloca, e não às trevas, a sobriedade precisa ser um reflexo do nosso caráter. Frequentemente nós vamos ter referências bíblicas, como eu falei, que apontam para as virtudes cristãs como armaduras, né? Paulo vai usar isso em Colossenses, em Efésios, mas em especial também em 2 Coríntios. É fato que nós precisamos compreender que essas marcas da igreja, a fé, o amor, a esperança, protegem o crente como um escudo. Nos deixa seguros como um escudo diante de uma geração perdida e pervertida, diante de uma cultura que tenta tragar o nosso coração, a nossa mente. Nós colocamos no peito a certeza da fé que recebemos em Cristo Jesus, do amor que temos uns para com os outros, um amor restaurado para com Deus. Nós protegemos a nossa mente com a esperança da salvação. E então nós nos tornamos inabaláveis. Romanos capítulo 13, versos 13 e 14 diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em Efésios capítulo 5, verso 8 e 9 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Paulo nos chama aqui, quando chama os Tessalonicenses, ele nos chama aqui a vestirmos a couraça da fé e amor. Paulo convoca a igreja às armas, Paulo convoca a igreja à guerra, pois é certo que não é hora de dormir ou nos acomodar, porque brandamente, sutilmente, os valores e tensões desse mundo, preocupações desse mundo, tendem a dissipar a verdade do Evangelho que nós ouvimos domingo após domingo, que nós lemos em nossas meditações diárias. Se deixarmos nos acomodar a esse mundo, se deixarmos distrair com as coisas desse mundo, certamente seremos tragados pelos seus valores, de modo que lá na frente nós vamos dizer: como nós chegamos até aqui? Como nós caímos desse jeito? O que deixamos acontecer? É uma queda lenta, é um passo de cada vez. Esse é o caminho para o pecado. Mas não se estivermos alertas, se não estivermos prontos, revestidos. Portanto, quem não quer ser surpreendido pelo inimigo, precisa estar vigilante, constantemente de guarda, precisa estar alerta. Pois o que ele pretende ensinar, que Paulo pretende ensinar, é que a vida do cristão é como uma perpétua batalha. Porque o inimigo das nossas almas não cessa de investir contra a igreja. Não cessa de criar oportunidades à nossa volta para cairmos nos velhos pecados de antigamente. A esperança da salvação é a expectativa ansiosa de estar livre da ira final de Deus, do juízo final do Senhor, e ser destinado para a glória e comunhão eterna com o nosso Criador. Essa esperança da salvação nos enche de alegria. Sabermos que não importa o que passarmos, que sejamos, sei lá, acometidos por alguma doença ou alguma coisa que possa acontecer, nada pode nos tirar a certeza da salvação. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem nós mesmos, nem os nossos pecados puderam.
Ninguém pode nos tirar do amor de Deus, nem um vírus, nem bactéria, ou qualquer outra coisa, guerras, ou qualquer outra coisa que possa acontecer, porque Deus assegura a nossa salvação. E ela não depende da nossa força, da nossa capacidade, mas ainda assim somos chamados a lutar, como quem é chamado à responsabilidade. Verso 9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira. E quando ele fala ira, aqui ele está falando sobre o juízo, sobre o dia do juízo. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, porque sobre ele recaiu a ira de Deus naquela cruz. Ele foi feito maldição em nosso lugar. Ele se entregou em nosso lugar. Deus não nos destinou à ira. Tratando da esperança da salvação, Paulo vai reforçar esse aspecto, afirmando que Deus nos destinou para que possamos alcançar a salvação através de Jesus Cristo. E não há outro caminho. Se queremos alcançar a salvação, o único meio é Cristo. É Jesus Cristo. Todas as outras características que nos levam à salvação são reflexos daquilo que Cristo já fez por nós, quando isso passa a fazer sentido em nosso coração. Deus nos destinou para que possamos alcançar a salvação em Cristo. Calvino vai comentar que essa passagem poderia ser explicada de uma maneira mais simples, que devemos ter por capacete a salvação, porque Deus não quer que pereçamos, mas antes que sejamos salvos. Nós precisamos entender que nós temos por capacete a salvação, não porque nós asseguramos a nossa salvação, não porque o capacete vai assegurar a nossa salvação, mas porque Deus quer que sejamos salvos. Ele afirma que fomos destinados para a salvação. O termo ira nesta passagem, como em outras ocorrências, é usado no sentido de juízo de Deus, que recai sobre o pecado, sobre o pecador por causa do pecado. É a vingança de Deus contra a impiedade dessa geração pervertida. O termo grego usado aqui por obter é também entendido como adquirir a salvação. Paulo não quer dizer que Deus nos chamou para que possamos buscar, para que possamos adquirir a salvação por nós mesmos. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que alcançamos a salvação, uma vez que ela já foi adquirida por Cristo. E então somos habilitados, por meio do Espírito Santo, para alcançar aquilo que Cristo já conquistou por nós. Atos capítulo 13, verso 48. Diz a palavra de Deus: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quando João vai escrever lá, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O nele crer está condicionado à ação de Deus de destinar aqueles que haveriam de crer. Paulo encoraja a igreja a lutar com vigor e alegria, sim, colocando diante deles a certeza da vitória. É bom demais nós podermos entrar numa luta, sabemos que vamos ganhar. Será uma luta, não deixará de ser uma luta. Haverá dificuldades, haverá prantos, haverá dores, circunstâncias que não desejamos, mas a vitória é certa, porque ela é garantida por Cristo Jesus. Ela é garantida por aquele que tem todo o poder para segurá-la. Portanto, ele busca remover o temor. Gente, as dificuldades virão, mas vocês não precisam temê-la. O Senhor continua soberano sobre todas as coisas. O Senhor continua segurando o mundo e as nossas vidas e o nosso destino, com total controle em suas mãos. Ele continua sendo Deus. Por isso não precisamos temer, não precisamos desconfiar, não precisamos duvidar, pois Deus é o que Ele promete ser em sua palavra. Qualquer outra coisa diferente de crer nisso é incredulidade, é dureza de coração, é idolatria. Pois não se pode ter melhor certeza da salvação do que pela convicção de que é um decreto de Deus e ele há de se cumprir em nossas vidas.
Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 13 e 14, Paulo vai dizer: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também nos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo da esperança e o motivo da esperança da salvação proteger a nossa mente é que Deus nos destinou para isso e não para a ira. E se nós acreditamos que Deus é poderoso para cumprir aquilo que promete, que é fiel para cumprir aquilo que promete, a nossa salvação está assegurada. Deus destinou, atribui a salvação ao propósito direto da ação de Deus, é ato soberano de Deus. Alcançar implica em algo que o crente deve reagir ativamente, é responsabilidade do homem. Ela não é anulada por causa da soberania de Deus. É como alguém já ilustrou certa vez. As pessoas estão lá fora pregando o evangelho para os ímpios, falando do evangelho de Cristo, dizendo: olha só, venham para a igreja, pois Cristo nos promete um fardo suave em troca do seu fardo pesado. E aí um olha e diz: não, eu não tenho interesse nisso não. Aí o outro olha, puxa, isso faz sentido para mim, eu vou para a igreja. Responsabilidade do homem, ele vem para a igreja. E aí ele olha para a igreja, dentro da igreja, ele olha para a porta que ele passou e vê lá Cristo dizendo: todo aquele que o Senhor me deu, esse virá. Responsabilidade do homem, soberania de Deus. Nós sim, o ato de alcançar é nosso, mas é soberania de Deus nos dá a capacidade de alcançar e, mais do que isso, fazer-nos alcançar. E é isso que nos consola, que nos conforta, porque tira qualquer risco de perdermos a nossa salvação. É ato soberano de Deus o destinar. É propósito e ação de Deus. É responsabilidade do homem o alcançar, o viver em conformidade. Não existe fé cristã sem vida cristã. Não existe certeza da salvação sem uma vida condizente com essa salvação. Por isso nós precisamos compreender que uma vez em Cristo nós morremos para a velha vida e vivemos para novos valores, para uma nova perspectiva de eternidade, a refletir sobre uma eternidade que muitas vezes o mundo caído não consegue compreender e por isso se desespera diante das circunstâncias desse mundo. Cristo garante que a igreja permanecerá em conformidade com todos os seus decretos e que nada pode tirar de nós aquilo que Cristo, que Deus nos assegura. Verso 10, então Paulo escreve sobre Cristo que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O meio pelo qual nós alcançamos a salvação, o meio pelo qual nós temos a certeza de que a justificação ela é certa em nossas vidas, é que Cristo foi que morreu em nosso lugar, e não nós. Talvez sobre a expectativa da vinda de Cristo, você possa pensar: quem vai pagar pelos meus pecados? Existem duas saídas para isso. Ou você paga, sendo condenado ao inferno por causa da justa ira de Deus, ou Cristo pagou. Sobre aqueles por quem Cristo pagou, estes viverão na eternidade dos céus, não pelos seus méritos, não pela sua capacidade de pagar a sua dívida, mas porque Cristo pagou no lugar da igreja, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, quer estejamos vivos, acordados, ou dormindo, ou mortos, nós vivamos em união com Ele. Vigiemos e durmamos, são justamente figuras de viver e morrer. A salvação inclui, além do livramento da ira, a concessão de uma vida e uma promessa de comunhão eterna em Cristo Jesus. Se nós não pensarmos sobre essas coisas profundamente, nós não vamos conseguir viver profundamente essas verdades. Ele morreu
por meio da morte de Cristo, nós somos selados em sua ressurreição, para a salvação e não para a ira, pois ele morreu com este propósito de nos selar para a salvação, para que pudesse nos fazer participantes da sua vida. Nós somos enxertados na videira, e a partir do momento que nós somos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, nós somos habilitados, nós temos a capacidade de frutificar, de manifestar aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Não há motivo para estarmos em dúvida quanto à nossa salvação. Não há motivo para estarmos em dúvida sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Ele morreu, ele pagou, está quitado. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, escreve Paulo aos Romanos. Mas por quem então Cristo morreu? Paulo ensina aos Tessalonicenses que Jesus Cristo foi à cruz para trazer à liberdade todos os que haviam sido destinados pelo Pai. O sacrifício de Cristo triunfou sobre todos aqueles para os quais ele foi destinado. Isaías, no capítulo 53, versos 10 e 11, escreve o profeta: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, escrevendo acerca de Cristo. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Paulo não deixa os Tessalonicenses em dúvidas sobre o caráter da expiação de Cristo. Nos versos 9 e 10, Paulo escreveu àquela igreja: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Nós, que não fomos destinados para a ira, nós, a quem foi assegurada a salvação, foi por nós que Cristo morreu. Nós fomos destinados para algo que nós não merecíamos ter alcançado. Graça do Senhor. Ou seja, os que são escolhidos para serem salvos são os mesmos por quem Cristo morreu. Jesus morreu para redimir a todos os que Deus destinou para obter a salvação, para adquirir a salvação, usando a expressão mais literal aqui do texto. Livrando estes da ira vindoura, da ira divina. Estes recebem a salvação e vivem agora em unidade com Cristo. Nós somos colocados, nós somos corpo com Cristo, membros uns dos outros. Isso traz sobre nós a responsabilidade de sermos como membros uns dos outros, a refletirmos nisso no nosso amor uns para com os outros, no nosso cuidado uns para com os outros, de modo que a verdade de Cristo resplandeça em nosso comportamento e compromisso. A condição corrupta dos nossos corações, nosso estado de alienação e morte passados, torna a eleição de Deus soberana uma necessidade vital para a nossa salvação. Se nós pensarmos sobre a nossa condição, a condição dos nossos corações sem Deus, se nós pensarmos sobre a nossa vida alienada acerca de Deus, uma vez que nós não conhecíamos a Cristo, não há nada em nós que nos dirija a Deus. Nós precisamos que essa salvação seja um ato de Deus, porque não há nada em nós que nos incline para isso, que aponte que poderíamos nos salvar. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O homem caído gosta de pecar, deixado então entregue a si mesmo. Nenhum pecador perdido buscará a Deus ou crerá em Cristo. Por isso é necessário que Deus tome a iniciativa. Por isso é necessário que Deus se dirija até nós e revele
qual a beleza do seu evangelho, que revele as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas faltas e nos faça compreender a necessidade de arrependimento, de mudança de vida, de deixar os ídolos, como aquela igreja fez, e viver a obra, o ministério, a missão para a qual Deus nos designou como igreja. Deus escolheu indivíduos caídos, como nós, para a salvação. O efeito da salvação em nossas vidas é um ato de pura misericórdia de Deus. Não foi por algum mérito nosso, não foi por algum mérito da nossa caridade, não foi por alguma fé prevista em nós. Paulo ensinou aos Tessalonicenses que a igreja, e que a igreja moderna também precisa aprender, que o fato de sermos igreja é consequência de uma escolha divina. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 4, diz: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Escreveu Paulo àquela igreja. Sabemos que Ele os escolheu. Como é que nós sabemos que Ele os escolheu? Porque a igreja manifesta o caráter de quem foi escolhido. Como nós sabemos que Deus nos escolheu? Quando nós manifestamos o caráter da igreja de Deus. Quando nós manifestamos as características de Cristo, nós damos evidência de que Deus nos escolheu. De modo que pecadores passam a se tornar crentes, porque Deus os escolheu para serem crentes. Romanos capítulo 14, verso 8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Propriedade exclusiva de Deus. Jesus Cristo morreu com este objetivo, para nos conceder a sua vida, que é perpétua, que não tem fim, que é eterna. O próprio Cristo, em que nós somos enxertados, nos vivifica pelo poder e o Espírito que habita em nós, por causa da justificação de Cristo, algo que Ele conquistou em nosso lugar. As características daquela igreja em Tessalônica, que devem ser as características de cada crente, de cada um de nós. O modo como receberam o evangelho, o abandono da idolatria, o comportamento amoroso, esforçoso, caridoso que tinham uns para com os outros. O sentimento da expectativa da vinda de Cristo. Essas são marcas de um crente genuíno, de alguém que foi escolhido por Deus para a salvação. Se ela nos falta, é porque há áreas profundas e agudas que precisam ser tratadas em nossas vidas. Uma igreja separada para a salvação, exortada aqui no capítulo 5 a manifestar sua eleição pela vigilância, pela prontidão. É essa a exortação da igreja hoje. Se fomos separados para a salvação, precisamos compreender a nossa responsabilidade de pronta resposta às ocasiões dessa vida. De estarmos alerta em relação aos perigos desta vida aqui na terra. Nós precisamos viver reflexos genuínos de uma salvação operosa. É isso que Paulo está, então, aqui quase que sacudindo a igreja. Olha, vocês são salvos porque vocês foram escolhidos, mas vocês precisam refletir mais e mais. Continuem refletindo aquilo que vocês têm feito até aqui. Continuem vivendo, manifestando Cristo. Não parem, não cessem, não retrocedam. Não deixem que o distanciamento social enfraqueça a sua fé. Não deixem que a distância uns dos outros esfrie o seu coração. Paulo, então, termina essa perícope dizendo aos Tessalonicenses, rodando aos Tessalonicenses, no verso 11 do capítulo 5, dizendo: consolai-vos, usai daquilo que vocês têm uns para com os outros, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, comunguem, tenham relacionamento, tenham comunhão, vivam o evangelho genuíno. Ele é coletivo, ele é igreja.
Mas Paulo reconhece que aquela igreja fazia isso. Então ele termina dizendo, como também estás fazendo. Que nós possamos revestir-nos da certeza, da fé, revestir-nos do amor, colocarmos o capacete da esperança da salvação e estarmos prontos para a batalha. Não deixarmos que este mundo esfrie o vigor, a expectativa ardente da volta de Cristo, esfrie aquilo que o Evangelho teve produzindo no nosso coração. Mas se percebermos que esfriou, que nós possamos sempre encontrar em Deus um abrigo seguro, um castelo forte em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus possa aplicar no nosso coração a sua verdade.